Salve, salve pessoal, sou Rodrigo Barbati, estamos juntos aí hoje para corrigir com você a prova do Escrevente 2010. Vamos olhar aí o conteúdo de atualidades. Muitas questões, professor? Sim, muitas, as imensas 4 questões. Poxa, só isso? Eu também acho pouco, viu? A atualidade vai ter umas 200 questões, né? Está exibido, né? Não, falando sério agora, pessoal. 4 perguntas importantes para você dar uma observada, como a organizadora tratou o assunto. Aproveitando um edital que é amplo, porque é aquela história, atualidades, você olha lá em uma linha, 2 linhas, eu escrevo o que eu quero. Notícias do 2010, do último semestre, de 2 semestres, do primeiro ano. Você sabe, é simples, porém o que isso traz de informação é fora do normal. Então, ao observar essa correção, você tem uma grande oportunidade de conhecer e observar como o avaliador trabalha o tema. Muito mais do que o conteúdo em si, é a forma que a organizadora utiliza o conteúdo. Essa é a ideia. Nesse sentido, e é importante você observar como o avaliador trabalhou o assunto. Nesse caso, a nossa maior preocupação é perceber como eu vou abordar, quais seriam as características das perguntas e, objetivamente, qual é a finalidade ou qual é o sentido de atualidades nessa prova. Uma visão panorâmica dos temas de política, economia e sociedade estão presentes aí no nosso cotidiano. Usando esses assuntos como referência, você pode auxiliar bem nos seus estudos. Tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aí nas questões, com calma, vendo os temas, mostrando para você as suas características. Então observe comigo aqui, o primeiro slide vai informando para você que é o concurso aqui do Escrevente Técnico Judiciário, a prova aplicada em 2010 pela VUNESP. Nesse sentido, vamos observar então a primeira questão. Ela surge para você aí de forma bem clara e pontual, diz o avaliador na questão 69, que a aprovação do projeto de lei de ficha limpa no Senado, ocorrida no dia 19 de maio de 2010, foi considerado um avanço na política brasileira, no sentido de criar mecanismos para combater a corrupção no país. Então ele coloca para você aí o texto e diz o seguinte: sobre essa lei pode-se afirmar que... Então qual seria a questão para a gente observar? Então veja, foi um projeto de lei apresentado pela Iniciativa Popular, contendo assinaturas de mais de 1 milhão de brasileiros. Então ele fala para você que é um projeto de lei de iniciativa popular, sem dúvida. E aí, para que possa realmente estar presente e ser apresentado no Congresso, precisa ter mais de 1 milhão de assinaturas. E realmente tinha mais de 1 milhão, mais de 1 milhão e 300. Então, consequentemente, está aqui. Essa afirmação para nós, ela tem sentido, ela está correta. Impede a candidatura de políticos suspeitos de terem praticado crimes de corrupção. Suspeitos não. Esse é o problema. Não são suspeitos, é aqueles que foram condenados por qualquer um delito aí, que tenham sido condenados em órgãos colegiados, ou seja, órgãos de segunda instância. Consequentemente, ela atenta para esse detalhe. Então, o problema aqui não é os suspeitos, é quem está condenado. Não é só político, né? Qualquer um tem a condenação na justiça, em órgão de segunda instância, não pode ser candidato. Não é só, né? Vale lembrar aqueles que renunciaram ao mandato, por exemplo. Não tem alguns outros itens que complementam a ideia do ficha limpa. Mas você percebeu que aqui tem uma pegadinha do avaliador. Suspeitos. Opa, então está errado. E fala também que entrará em vigor somente a partir das eleições de 2012. Você viu também que, inclusive, este é alvo de uma grande polêmica. Por quê? O Supremo Tribunal Federal teve que analisar essa questão. Ao sancionar a lei, o presidente Lula ficou a cargo do Tribunal Superior Eleitoral as diretrizes da legislação. E aí, qual foi a questão? O tribunal entendeu que a lei entrava em vigor em 2010, e ela entrou em vigor e foi usada na eleição. O Supremo foi chamado para opinar sobre o tema. E você lembra que houve um grande impasse, ficou 5-5, os juízes não chegaram a um acordo e, consequentemente, entenderam que valia a decisão do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, a lei foi aplicada em 2010. Sendo assim, então, mais uma questão para você visualizar. Então, impede quem é suspeito? Não, quem é condenado. Entrou em vigor para 2012? Não, entrou em 2010.
Então, ó, 2010. Isso ainda é alvo de controvérsia, hein? Mas naquela prova não tinha controvérsia. Quando a prova foi aplicada, estava muito claro que a lei seria aplicada em 2010. É isso que interessa. Então você viu aqui, 2010, suspeito não, quem está condenado. Então, consequentemente, a única alternativa que estava correta aí para nós era a primeira alternativa. Então, ao observarmos essa questão, você percebe, tem como característica uma ideia interessante aqui para nós. O avaliador pergunta qual afirmação está correta. Então, o que está correto apenas é o que está na alternativa 1. Então, consequentemente, passa a ser apenas a resposta A. Nem 2 nem 3, essas duas estão erradas. Seria essa a resposta do exercício. Então, ficha limpa, um tema interessante para você observar, hein? Pode cair em prova? Ainda cai em prova? Sim. Por quê? Porque o assunto está em aberto. Como está em aberto? Tem um monte de políticos que entraram com ações na justiça, estão questionando a aplicação da lei, tiveram suas candidaturas barradas, ou os votos que obtiveram foram considerados nulos e não puderam participar efetivamente do processo eleitoral. Então isso ainda vai render mais um tempo. Então as consequências do ficha limpa fazem desse tema, um assunto importante para você ficar atento. Estou corrigindo agora? Serve sim senhoria, ele continua caindo em prova. Então é um dos assuntos que você deve atentar como questão. Tudo bem? Então vale a pena aí observar essa característica. Joia? Não tem mistério, hein? Outro ponto interessante. Vamos dar uma olhada na outra questão? Vamos lá. Avançando aí para você, o próximo exercício. Olha lá. O Congresso dos Estados Unidos aprovou, em 24 de junho de 2010, sanções ainda mais duras contra o Irã. A legislação pune empresas estrangeiras que contribuam com a indústria de energia, e façam negócios com a Guarda Revolucionária Iraniana, o braço militar do regime. Consequentemente, é interessante lembrar esse exercício. Então, ele fala, as sanções citadas pela notícia têm como objetivo o quê? Qual é o objetivo? Bom, falou em Irã, falou do programa nuclear, certo? E a comunidade internacional anda no pé do governo do presidente Mahmoud Ahmadinejad. Então, é um tema de política internacional. Consequentemente, ao observarmos o assunto, qual é o enfoque? Vem comigo aqui. Olha, ele fala que a sanção vai enfraquecer a política econômica dos Estados Unidos no Oriente Médio, fortalecer a liderança do Irã junto aos países árabes, pressionar o Irã a suspender seu programa nuclear, forçar a retirada do exército norte-americano do Iraque, impedir a formação de aliança militar entre Irã e Rússia. Então você viu aí no geral as propostas. Agora, a questão está tranquilinha para nós, hein? O avaliador deu essa pista para você quando ele fala, ó, sanções mais duras contra o Irã. Bom, falou com o Irã, falou justamente da questão do programa nuclear. Então, a ideia é esta, pressionar o Irã a suspender seu programa nuclear. Então, alternativa C de casa, quer dizer, o grande objetivo, não só dos Estados Unidos, mas como da comunidade internacional, pressionar o Irã contra o seu programa nuclear. Vamos lembrar? 2010 foi um ano rico de notícias sobre esse assunto. Começou justamente lá no início do ano, quando nós tivemos em maio aquela reunião envolvendo o Brasil, o Iraque. O Iraque não, Iraque, você está confundindo tudo. O Brasil, o Irã, perdão, e a Turquia para negociar uma alternativa ao programa nuclear iraniano e, consequentemente, permitir ao Irã buscar apoio junto à comunidade internacional para não sofrer sanções econômicas da ONU. Foi feito o acordo, o Irã aceitou. Quando o acordo chegou à ONU, foi rejeitado até por pressão dos Estados Unidos. Consequentemente, o que aconteceu? Nós tivemos em junho a ONU voltando a discutir o tema e decidindo que o Irã seria sancionado economicamente. Então, restringir negócios com empresas, dificultar acesso à tecnologia e materiais. Ou seja, tivemos aí notícias sobre o Irã em 2010 relacionados ao programa nuclear. Lembrando também que o programa continua e o presidente Ahmadinejad alega que tem já urânio enriquecido para outras finalidades. A pressão internacional é muito grande e os temas estão na mesa. Então é um assunto que ganha espaço. Agora, ele não é novo, viu? Desde 2005, o Irã vem avançando no seu programa nuclear, desrespeitando os organismos internacionais, tanto é que a rodada de sanções aprovada
pela ONU em 2010, é a quarta, não é a primeira vez que o Irã é punido. Então é a quarta vez que ocorre isso. O presidente Lula, né, fez uma política, vamos dizer assim, de bom relacionamento com o presidente Ahmadinejad e acabou, não é que respaldando o seu programa, mas dando apoio ao uso para fins pacíficos da energia nuclear. E isso contraria um pouco os interesses americanos. Tanto é que no Conselho de Segurança a proposta brasileira e turca foi rejeitada e os Estados Unidos conseguiram uma vitória política que lhe interessava, punir o Irã economicamente. Isso vai longe, hein, amigo? É um outro assunto que rende demais para você em prova. Então fica aí uma referência sobre esse tema, tá bom? Então, não tem mistério, né? Tranquilinho, Irã e o seu programa nuclear. Então, mais uma referência para você observar, certo? Bom, vamos avançar? Mais uma pergunta para você. Olha lá. O Parlamento aprovou em 6 de maio o plano do governo para reduzir o déficit fiscal. Diferença entre arrecadação e gastos do país, atualmente em 13,6% do produto interno bruto. Outra face do problema é a reação da população, que foi às ruas contra o plano aprovado pelo Parlamento, como condição para receber ajuda da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional, o FMI. O governo teve que propor medidas para cortar seus gastos. Os planos incluem congelamento de salários de funcionários públicos, redução de pensões e aumento de impostos. A notícia refere-se a um país que atravessa uma grave crise econômica. Trata-se de quem? Bom, maio, você vai me lembrar que as notícias estão falando de um país da Europa que vê uma crise grave em 2010. Não o único, hein? Mas em maio as notícias estavam justamente centradas em quem? Na Grécia. A Grécia, que é um dos países que integra aquele conjunto de nações que estão vivendo um momento crítico. Os PIGs. Já estou incluindo a Itália aqui. Lembra? Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. Então, Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. Em maio, foi a Grécia. Em dezembro, ou mais precisamente em novembro para dezembro, ali na virada, foi a Irlanda. Então, você tem alguns países que estão quase à breca aí, né? Indo à breca, como diriam aí os especialistas, para quebrar. Consequentemente, é interessante destacar a crise grega, que tem a ver com o excessivo volume de gastos para enfrentar a crise que acabou quebrando o país europeu. São países que integram a chamada zona do euro, estão na União Europeia e passando por grandes dificuldades financeiras. Esse assunto ainda vai render, como eu te falei. Em maio foi a Grécia, novembro, dezembro a Irlanda, e fala-se muito das consequências para a Espanha, para a Itália. Então vem mais gente aí, né, com dificuldades. A sigla originalmente envolvia 4 países, os PIGs. A Itália se inseriu neles no segundo semestre de 2010. Então é aquela história. Vamos sempre recordar? Déficit lá em cima, déficit fiscal, PIB lá embaixo. Então, essas questões comprometem a economia europeia, comprometem a estabilidade da zona do euro, da região ali e das dificuldades. Claro, sempre relacionando o tema aos efeitos da crise econômica. Esse assunto foi debatido nas reuniões do G20, por exemplo, no ano passado, vale destacar que nós tivemos aí os encontros que trataram deste tema. Você tem como referência, por exemplo, o encontro de junho de 2010, Toronto, no Canadá, e novembro de 2010, em Seul, na Coreia, onde esses assuntos foram trabalhados. Há uma preocupação muito grande ainda com os efeitos da crise econômica de 2008 na Europa, principalmente nessa turma que eu disse para você, antes um quarteto, agora um quinteto. Grécia foi a bola da vez em maio. No fim do ano foi a Irlanda, mas tem mais gente por aí. Legal? Então, economia internacional foi a escolha do avaliador. Então, você observa o tema com essas características. Tudo bem? Então, um referencial para você sobre esse assunto. Os PIGs em crise. Legal? Vamos avançar. Consequentemente, ao pensarmos nesse tema, sempre tomando cuidado, não confundir com outros países aí, então alguns pareceram até na lista, mas a ideia central é lembrar, ele deu uma data para nós, maio. Aí é a Grécia, sem dúvida. Avançando um pouquinho aí para a gente concluir a nossa brincadeira. Vamos lá. Os 4 principais países emergentes do mundo, o BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, cancelaram em 26 de 6 de 2010
um encontro do grupo durante a reunião do G20 no Canadá. O grupo representa 16,5% do PIB mundial e tem buscado influência nas instituições financeiras globais. Dentre as características comuns existentes entre os países que compõem o BRIC, está correto afirmar que suas economias estão estagnadas desde 2008 em razão da grande crise econômica vivida pelos Estados Unidos? Não, na verdade, são os PIGs, não o BRIC. São grandes potências militares, se alinham contra a OTAN, a corrida armamentista pós-Guerra Fria? Não, o Brasil, por exemplo, não é uma potência militar. Não fazem parte de G20, motivo pelo qual formam um bloco paralelo para defender seus interesses econômicos? Espera aí, mas o anúncio, né, o cabeçalho da questão já fala que eles estavam na reunião do G20, então eles fazem parte. Passaram a fazer parte do Conselho Permanente de Segurança da ONU a partir de fevereiro de 2010? Não. Só tem 2 países aí que integram o Conselho de Segurança. A Rússia, né, e a China. Índia e Brasil não fazem parte. Querem fazer, mas não fazem parte do Conselho Permanente, né? Então, tem 2 que sonham e 2 que fazem parte. Se destacaram no cenário mundial pelo rápido crescimento das suas economias em desenvolvimento. Aí a respostinha para nós. Fácil, né? Você observou aqui, essa é a nossa questão. Quem são os BRICS? Então, olha, está aqui para você. Ó. Lembrar, né? A elite dos emergentes, os países mais importantes nesse cenário internacional, sim, é esse o seu papel, é essa a sua característica. Então, lembrar dos BRICS, lembrar do peso que estes têm na economia internacional. BRIC, PIG, G20, essas coisas andam muito presentes em provas. Então, você precisa ficar familiarizado e não confundir. Né? O G20, então, seria um grupo formado pela elite ricos e emergentes, o BRIC são os principais emergentes do mundo e os PIGs são economias europeias em crise. Então você faz essa distinção. Além de tudo isso, eu acho que esse é o ponto central da nossa conversa, é pensarmos assim, o perfil dessa prova nos mostrou que o avaliador tratou de um tema político caseiro, nacional, um tema de política internacional e 2 temas de economia internacional. Ah, então é só política e economia? Nesta prova. Em outras provas, o avaliador trocou a questão econômica por uma questão social. E você tem muitos assuntos para entrar no caminho. Então, é uma referência. Agora, distribuiu mais ou menos o conteúdo. A ideia é essa. Pegou temas. Claro, quando você olha as questões, percebe que a pergunta que nós estamos fazendo agora, a questão 72, tem a ver muito mais com conhecimentos gerais do que propriamente um fato de atualidade. Porque o tema BRIC está nos noticiários desde 2004. Então, não é uma novidade. Então ele usou isso como uma referência, mas conceito, o que é, para que você possa lembrar. Então fica sempre aquela sugestão, a maneira de trabalhar o tema, pensando propriamente de que forma. Quando eu vou estudar para esse tipo de prova, aquele caminho que a gente sempre sugere a você, para que você possa observar. Quem é o personagem central, onde ocorreu o fato, por que virou notícia. Ao responder essas perguntas, você tem meio caminho andado aí para fazer um belo fichamento e identificar os elementos importantes que caracterizam esse conteúdo. Essa é a principal dica, essa é a principal sugestão que a gente pode oferecer para você no estudo de atualidades. E os exercícios servem como referência, ilustrando a maneira como o avaliador tratou o assunto. Legal? Avaliação da prova. Uma prova fácil. Isso é claro. O avaliador aqui não fez mistério, não é uma pergunta complexa. Você percebeu, não há pegadinhas, nada, uma prova quadradinha em atualidades. Deixou para o candidato que estava antenado, que tinha um mínimo de informação sobre o que estava ocorrendo no mundo, acertava com tranquilidade essa questão. Você poderia até falar, mas na pergunta 1 ele colocou suspeitos, poderia gerar alguma dúvida, até entendo para você, e ali você teria algum trabalhinho, mas uma leitura atenta, você teria equacionado a questão. Nos outros exemplos, aí as perguntas estavam muito simples, muito fáceis. É isso aí, pessoal. Obrigado pela oportunidade, bons estudos e até a próxima.